noite. Tudo bem? Estão felizes? De onde eu vim, antes de morar aqui, ia ser assim, ó. Vocês estão bom? Bom, sou. É quase isso aí mesmo, Tá jóia, né? Tá jóia? Pra quem tá perdido no tempo aí, hoje é dia dos pais, né? Mas pai mesmo, não é pai de pet, não, tá? Tem um pessoal que reclamou de manhã que, poxa, dia dos pais do pet. Não, é dia dos pais, tá? E que felicidade, eu não sei se você está sentindo a mesma coisa, mas eu tô bem feliz, graças a Deus, cara, graças a Deus. E Ele tem transbordado alegria no nosso ser, tá certo? E hoje, por ser dia dos pais, né? Nada melhor que a gente tratar do assunto de paternidade, certo? A gente tem ouvido aqui, nesse púlpito aqui, nessa plataforma, algumas palavras, bastante por sinal, que tratam sobre guerras, lutas, que estamos vivendo um tempo em que nós enfrentamos guerras, tá? Dificuldades, batalhas. Vou dar alguns exemplos para você. O pastor Vande veio aqui e ele pregou sobre Davi, que era um tempo em que os reis, eles iam para a guerra, e Davi escolheu não ir. Ele não discerniu o tempo de lutar, e porque ele não foi lutar e não foi para a guerra, aconteceu aquilo tudo, né? Ele deu brecha, ficou no terraço, olhando as coisas lá, e etc. Depois, nós tivemos o irmão André Feitosa, e ele falou algumas palavras com bastante energia aqui, e falou assim, olha, não é brincadeira, é sério, sobre murmurar, sabe, sobre dar espaço à rebeldia. E ele falou que nós devemos fazer guerra contra isso. Vamos lá, hein? Depois, um momento mais reservado, o nosso pastor, ele pregou sobre sementes, o joio e o trigo, sabe? Você tem um terreno bom, sementes que são pregadas, muito boas, mas enquanto as pessoas dormiam, vinham outros maus e plantavam sementes ruins. E o recado era para não dormir. E era para a gente lutar contra murmuração também, sobre intriga, sobre insubordinação, e que a gente deve, com todas as forças, impedir que isso no nosso meio existisse e houvesse. E nada mais justo, né? Nada mais coerente do que a gente realmente continuar nessa intenção de que, olha, estamos em tempo de guerra. Precisamos realmente nos posicionar como crentes que não abrem mão de determinadas coisas. E por ser um dia dos pais, como pais, como aqueles que exercem paternidade, nós devemos lutar por duas coisas: pela proteção dos nossos filhos, pela segunda coisa pelo preparo. São 2 P, não fácil gravar, não é isso? Você que é pai, 3 P, né? Pai luta pela proteção e pelo preparo dos filhos, da sua descendência. E eu vou te dar 3 motivos para que você possa lutar. Primeiramente, vamos abrir a Bíblia lá em Juízes 3, por favor. Juízes 3, versículo 1, 2, 3 e 4. O Beg também pregou sobre esse versículo, né, Beg? E ele falou assim, que criança não vai para a guerra. Isso ficou assim, ó. Cara, isso me chamou a atenção. E realmente, né, cara? O adulto vai para a guerra para proteger quem fica aqui, né? Que são nossas crianças.
Aqui vai a lista das nações que o Senhor deixou para provar, olha aí, a nova geração de Israel, que não tinha tomado parte nas guerras de Canaã. Pois o Senhor, queria dar oportunidade aos jovens israelitas para aprenderem a crer e a obedecer quando lutassem para eliminar seus inimigos. Os filisteus, 5 cidades, os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nas montanhas de Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Olha aí, hein? 4. Estes povos serviram de prova para os israelitas da nova geração, para ver se obedeceriam aos mandamentos do Senhor, dados por meio de Moisés. Como Beck falou, criança não vai para a guerra. Criança é protegida. E deu o exemplo de Davi, né? Davi, quando ele matou Golias, né? Ele não estava na guerra. Quem estava na guerra eram os irmãos deles, né? Ele foi lá levar a comida, né? Mas por ele ter estatura suficiente, ele já resolveu todo o problema. Então, você como pai tem, ou você como que exerce paternidade, tem 3 missões para cumprir, fins de proteger os seus filhos. Primeira missão: ame a sua esposa. Mas não é só amar a esposa assim, ame como Cristo amou a igreja. É Efésios 5 lá. Se você pai quer fazer uma coisa boa para o seu filho, sabe o que quer? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Sabe por quê? Em 1 João, capítulo 4, versículo 20, fala assim: olha, como você pode dizer que ama a Deus que você não vê e não ama ao seu irmão que você vê? Então é o seguinte, quando você, pai, ama a sua esposa, você dá a oportunidade para o seu filho entender o amor de Cristo pela igreja. Eu não sei se você entendeu, pai, você que exerce paternidade, esse amor pela sua esposa é tão grande, tão importante, tão importante, que a primeira coisa que o seu filho pequeno vai ver, vai começar a entender e amadurecer com o tempo do amor de Cristo por ele, que é a igreja, é vendo você amando a sua esposa, cara. E isso é incrível. Mas amar a esposa aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: não é só agradar, tá bom? Não é só mimar, dar as coisinhas, sabe, para ela. Não é só isso, também, tá? Mas não é só isso. Amar a esposa, sabe o que é? É deixar ela alinhada com o mesmo propósito que você tem, que recebeu de Jesus. Porque Cristo amou a igreja a fim de santificar, e se entregou por ela a fim de deixar ela santa e apresentar para Ele mesmo pura, agradável. Então você tem que amar a sua esposa para que haja um alinhamento no seu casamento, e aí os seus filhos possam entender o amor de Cristo por Ele mesmo, pela igreja, tá bom? Mas se você, que às vezes exerce paternidade e não tem um filho para criar, mas tem um filho espiritual, e você não tem uma esposa para amar, desculpa, mas tem um filho espiritual, eu vou dar um conselho para você: ame a igreja. Ame a igreja do Senhor, porque aí sim, cara, e se entregue por ela, porque aí você vai apontar para o amor de Cristo. Você vai ensinar ao seu filho espiritual como que Cristo ama, sabe, o quanto que Ele ama. Então defenda a igreja do Senhor com todas as forças, para que ele possa entender esse amor de Cristo. Amém? Todo mundo entendeu? Beleza? Segunda luta que você, pai, deve lutar, se esforçar, é para que
os seus filhos, os irmãos, seus filhos, tenham comunhão, que haja harmonia, que haja identidade de comunhão, identidade de irmandade. Vou dar um exemplo bíblico para isso. O pai do filho pródigo, todo mundo lembra aí? A história mais ou menos, não? O filho pródigo foi e falou assim: olha, pai, me dá minha parte da herança, que eu vou viver minha vida aí, nesse mundão. Ele quis dizer assim: olha, pai, eu não estou nem aí para o senhor. Está vivo, está morto. Eu quero meus direitos e quero sair. E o pai, surpreendentemente, concedeu. E ele viveu uma vida louca aí, a vida gastou tudo. E teve grande fome naquele país que ele foi. E ele lembrou do pai e voltou para casa. E o pai, surpreendentemente, o estava esperando. E por ele ter voltado para casa, o pai fez uma grande festa, porque o filho estava morto. E agora ele nasceu e está vivo de novo. E o irmão mais velho, vendo isso tudo, o que ele fez? Foi lá reclamar com o pai, né? Ele falou: pai, olha, esse teu filho aí gastou tudo que tinha. Eu não sei se você consegue perceber, mas o filho mais velho, ele não tinha problema nenhum com paternidade. Ele reconhecia o que era o pai dele. Ele reconhecia a autoridade do pai dele sobre a vida dele. Problema nenhum. Ele tinha um problema com o irmão. Ele falou assim: ó, esse teu filho. Ele não falou assim: ó, esse meu irmão. E aí o pai, entendendo, o pai que luta, que exerce a paternidade bem, ele falou assim: olha, filho mais velho, nós temos que comemorar. Olha aí o que ele fez. Esse teu irmão estava morto, mas ele voltou a viver, está aqui com a gente de novo, está em casa de novo. Ou seja, ele lutou, falando assim: olha, ele é teu irmão. Ele lutou para que houvesse comunhão entre os irmãos. E apontou para o que realmente interessa. Porque às vezes a gente briga, né, cara? A gente briga com coisa besta, né? Ele falou assim: olha, ele estava morto, agora ele está aqui com a gente. Ele voltou a viver. O pai, para restaurar a comunhão entre os irmãos, ele aponta para o que realmente interessa. Então, essa semana eu estava falando, eu tive um grande desafio, por incrível que pareça, né? Mas acho que é desde pequeno, entre as minhas filhas, cara. A filha mais velha estava com dificuldades de entender a ideia de dividir, de não ter para que a mais nova tivesse. E a filha mais nova queria a todo custo o que era da irmã. Quebrando lá em casa, esposa com os cabelo pro alto, e eu só tentando discernir a situação. E a gente, conversando, quebrando as intrigas, as dificuldades, o coração duro. E é isso. Se você também quiser paternidade, você deve lutar para que os seus discípulos tenham comunhão com os irmãos da igreja. Sabe, intriga acontece, hein? Isso aí, eu tenho um pouco menos de tempo de igreja, o pastor tem mais que eu. E intriga entre os irmãos acontece. Mas se você quiser paternidade, não deve deixar isso florescer. Você deve restaurar a comunhão entre os irmãos. Você não pode deixar brecha para isso, porque isso acaba com a casa inteira. Isso acaba com os próprios seus filhos, com a irmandade deles. Eles ficam incompletos porque estão sem irmãos. Então lute por isso. Lute pela comunhão de seus filhos. Amém? Terceira coisa que você tem que lutar. Minha colinha aqui. Você que exerce paternidade, você pai, você tem que lutar contra a sua própria omissão de paternidade. E não pode ser omisso
na sua paternidade, em exercer a autoridade, em assumir a responsabilidade. Você não pode se omitir. Vou dar um exemplo para você bíblico. O sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos. E, biblicamente falando, né, de acordo com a lei, os 2 filhos também eram sacerdotes. Só que eles eram sacerdotes que não levavam a sério tanto, sabe? Na verdade, nem tanto, não levavam nada a sério. E eles profanavam as ofertas que a igreja, que o povo de Israel levava para Deus. A tal ponto que o povo de Israel já não estava nem mais considerando ofertar. Olha a extensão, o alcance do que aqueles filhos estavam fazendo. E a Bíblia diz que o sacerdote Eli, ele até corrigiu, até chamou atenção dos filhos, mas ele amou mais aos filhos do que a Deus. Ele corrigiu só ali, ele se omitiu. E aí a Bíblia, na mesma passagem, fala assim, olha, que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Belial, você deve saber quem é, né? Imaginar quem é. Então, quando você pai, quando eu pai, você que exerce autoridade sobre uma pessoa de paternidade, um filho espiritual, se omite. Quando você não corrige o seu filho, porque eu não sei se você já ouviu de alguém, mas o seu filho é pecador. Tá bom? As minhas filhas pecam. Ou vão crescer, nasceram no pecado, né? Não são tão fofinhos assim quanto parece. Na verdade, a gente tem a responsabilidade de imprimir Cristo. A gente tem a responsabilidade de imprimir Cristo na vida das nossas crianças, porque elas nasceram no pecado. E se Cristo não for na vida delas, elas vão para o inferno. Meu filho para o inferno. Pecador, né? E os filhos de Eli, e eram os filhos de Belial. Então, quando você se omite, quando eu me omito na minha paternidade, eu permito que permito que haja uma troca de paternidade. Eles deixam de ser meus filhos e Belial começa a ser pai deles. Meu Deus, cara. Jesus, minha oração para que você não se omita, irmão. Dá trabalho, viu, cara? Você acha que foi só uma vez que eu ensinei minha filha a dividir? Não é, cara. Você acha que o seu discípulo vai ser só uma vez que vai errar? Não, cara. Mas o que você não pode fazer como pai é se omitir da sua responsabilidade. Amém? Amém? Beleza, entendendo que você tem que proteger a sua descendência, tudo bem? Entendemos as 3 lutas: amar a esposa ou a igreja, se você não tem esposa. Que haja comunhão entre os irmãos. Intrigas a gente tem que cessar, temos que parar de subordinação e correção. Não se omitir na responsabilidade. Entendido isso, nós temos que agora, sabe o quê? Preparar, não é o segundo P que eu falei? Preparar os nossos descendentes. Porque a própria Bíblia diz em Juízes 3, acabei de vocês aqui, que o próprio Deus, cara, o próprio Deus deixou o inimigo lá no meio de Israel para que provasse a nova geração. Quem é a nova geração? São os nossos descendentes, os nossos filhos, tá bom? Para que os filhos, durante as guerras que eles têm que enfrentar, eles aprendessem a crer e a obedecer ao Senhor. E quando eu penso em preparo, cara, e proteção nesse caso, eu penso em Jefté. Quem conhece Jefté aqui? Eu vou falar de Jefté. Jefté, eu já ouvi falar. Ontem eu estudei sobre Jefté, primeira vez, estou brincando. Mas é o seguinte, Jefté, cara, era um tempo que lá no povo de Israel,
Jefté ele foi levantado para comandar o exército de Israel contra uma luta, uma guerra. E Jefté, ele fez uma promessa. Ele falou assim: olha, quem sair, se o Senhor for comigo na guerra e me der vitória, quem sair da casa, eu vou sacrificar. E alguns teólogos pensam que a forma da construção lá da casa, os animais ficavam bem perto da casa, assim. Tanto é que Jesus nasceu na manjedoura, estrebaria, né? Entende-se que era bem perto ali, é como se fosse um anexo. Então, alguns teólogos pensam que ele estava falando de um animal, que ia sair quando chegasse lá, o animal ia sair. Alguns teólogos, tá? A gente está falando sobre teologia aqui, suposição para a gente entender a mensagem. E ia sacrificar. Mas quando ele voltou da guerra vitorioso, quem saiu da casa dele? A filha. E aí ele sacrificou a filha, tá bom? E, novamente, alguns pensam que tratava-se de morte mesmo, e outros puxam para o lado de que ela só não ia casar, ela só não ia ter o fluxo natural de amadurecimento, tá? Que é casamento e filhos, e ela ia ser impedida disso. Mas o fato é que a filha Jefté impediu o amadurecimento, o crescimento da filha. Ele não preparou a descendência dele para o crescimento. O cara que foi lá e protegeu com todas as forças e foi vitorioso, com as próprias mãos, ele impediu o amadurecimento da filha. Ele não preparou a descendência dele para poder enfrentar as guerras que ela tem que enfrentar, amém? Todo mundo entendeu? Difícil, né? Mas é isso. E eu vou dar o meu exemplo aqui, ó. Eu falei de manhã, eu vou dar o meu exemplo. Para quem não sabe aí, acho que alguns devem saber, eu sou militar, né? E na minha escola de formação eu estudei muito para entrar, muito. Minha mãe e meu pai, nós somos três irmãos, né? Eu sou mais novo. E estudei muito para entrar, muito para fazer a prova. E Deus foi comigo e me abençoou. Depois eu conto a história toda, quem quiser saber aí. Me abençoou e eu consegui entrar lá dentro. Comecei meu curso. Passado umas 3 semanas, talvez. E eu me esforçando para fazer tudo muito bem. E quem sabe, fofinho ninguém chama, né? Ninguém chama de fofinho, de bonitinho, igual a mãe chama. Eu me esforçando e tudo lá e pegando. Falei, isso aqui não é para mim, cara. Isso aqui não é para mim. Eu decidi, assim, vou sair. E numa noite, após ter sido liberado da rotina, eu liguei para minha mãe e falei assim: mãe, olha, eu vou sair porque não está dando certo não, isso aqui não é para mim. E nesse momento, vocês me permitem ficar um pouquinho mais emocionado, mas falei que não era para mim. E aí ela falou assim: olha, tá vendo o cartão de crédito que está lá na sua bolsa lá, que eu te dei para você poder ir para a escola lá de formação? Sim. Você só vai comprar a passagem de volta. Na parada de ônibus, mano, é só água se for de graça. Aqui em casa, você tinha tudo. Agora você vai ter que lutar um pouquinho mais para ter. E foi nessa hora, irmãos, que eu pude ver como que eu fui preparado para aquele momento. O meu pai sempre trabalhou muito, cara. Sempre se dedicou muito para dar sustento para nossa casa. Éramos 3 filhos homens, sabe? E adolescentes, um pertinho do outro. Eu fico imaginando, hoje, tudo tão difícil, né? E eu fico imaginando quanto que a gente não comia na época, quanto que o pai não tinha que ralar, né? Para sustentar a gente. E acordava cedo, eu falei que 4h30 da manhã ele acordava para ir trabalhar por causa do trânsito. Chegava em casa, tinha um outro emprego depois de noite. Amava minha mãe
de uma forma tão bonita. E ele ensinou a gente respeitar a nossa mãe. Ele falava assim: olha, você é meu filho, vocês são meus filhos, mas ela é minha esposa. Então você respeita ela, porque ela é minha esposa. E ele não se omitia. Olha só, aquela ligação, tá? A gente está na ligação lá, tá? A gente está na ligação. Toda uma vida, cara. Toda uma vida. Eu fui preparada para aquela ligação. Naquele momento que eu ia desistir. E minha mãe falou assim: olha, você pode até sair, cara, mas vai ser nessa condição. Se ela me chamasse de fofinho querido, se ela falasse assim: vem cá para debaixo da minha asa, eu não estava aqui hoje, cara. Se ela não me desse a oportunidade de amadurecer, se ela não tivesse dado a oportunidade, se eu não tivesse me lembrado de tudo que eu tinha vivido ali na minha vida até aquele momento, porque eu estava preparado para aquele momento, e ela não cortasse o cordão umbilical, mano, vou falar para vocês, no outro dia, de manhã, o cadete mais antigo lá sentou a gente no chão, coisa que não acontece, cara. Quem sabe aí, não acontece. Sentou a gente no chão e conversou com a gente. E falou assim: olha, seja o motivo pelo qual você estiver aqui, fica. Deus. Fica. E se eu tivesse sido mimado, eu não teria sido amadurecido. E às vezes é o seu tempo, viu? Às vezes é o seu tempo de parar de ser coisinha fofa da mamãe. O filho garotão do papai, de assumir a sua responsabilidade para a missão que você foi preparado. Irmãos, aquela ligação, aquele momento mudou o curso da minha história. E hoje pode ser a mudança do seu curso, da sua história. Você, pai, cara, você que exerce paternidade, prepare o seu filho. Prepare o seu filho. Porque um dia você vai ter que precisar cortar o cordão e fazer voar. E mesmo ainda, eles estão debaixo das suas asas, você tem que prepará-lo para o mundo. Vou dar um exemplo da minha filha. Eu falo que a minha filha mais velha, ela enfrenta mais o mundo lá fora do que a própria mãe, que a mãe fica em casa. A minha filha vai todo dia para a escola. Todo dia ela recebe uma carga e o mundo tentando fazer ela pecar. E eu tenho que, olha, filha, não é assim. Isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Tenha fé. Você ouviu Jesus hoje? Falou com você na escola? Seja sensível ao Espírito Santo. Prepare os seus filhos, porque é um bom momento, cara. Você vai ter que precisar, para o bem dele, cortar esse cordão umbilical. Amém? Mas se de tudo a sua paternidade falhar, existe um Abba, o Pai Nosso que está nos céus. Vou te contar uma história, você deve conhecer também, Jacó. Jacó, ele era irmão gêmeo de Esaú, tá? Ele é dos 3 patriarcas
Abraão, Isaque e Jacó. E a partir de Jacó, as 12 tribos se estabeleceram, a nação se espalhou, se multiplicou. E ele era gêmeo de Esaú, tá bom? E na barriga, a Bíblia fala que na barriga da mãe, que é Rebeca, os gêmeos já brigavam, cara. Já tretavam, assim que fala, tretavam? É, já tinha treta ali. O pai, Isaque, ele já tinha que ter consciência de que ele devia lutar pela harmonia dos irmãos. Porque os já sabiam, foi profetizado que eles brigariam lá, estavam brigando. Nota. Depois disso a Bíblia vai falando, vai narrando que eles nasceram e falou assim que Rebeca amava Jacó e Isaque preferia Esaú. Percebe aí uma falha? Percebe? Qual falha? De alinhamento de propósito. Não é questão de preferir, é questão de filhos ou não. Ali eles estavam mostrando que o casamento não estava alinhado. Isaac não amou muito a Rebeca o suficiente para deixar alinhada e estar alinhado juntinhos para os filhos poder estar alinhados também. Fale na paternidade também. A Bíblia narra que Esaú, depois mais velho, gostava muito de caçar. E numa dessas caçadas, né, quando ele voltou com muita fome. E Jacó, quem não sabe, ele nasceu agarrado num calcanhar do irmão. A palavra Jacó é aquele que pega no calcanhar, trapaceiro, puxador de tapete. Jacó já estava fazendo o quê? Uma sopinha gostosa já. Pensando assim, ó, vai voltar com fome? Vou puxar o tapete de Esaú, mano. Vou puxar. E ele falou assim, ó, Esaú, até te dou essa sopa aqui. Mas se você vender a sua primogenitura. E na época, a primogenitura era uma bênção especial do primeiro filho mais velho. E ele falou assim, olha, Esaú falou, que me adianta a primogenitura se morrer de fome? Isso aí seria inútil para mim, se morrer de fome. O significado da palavra Belial, você lembra que eu falei lá mais cedo? Tem a tendência, assim, o caminho de inutilidade, do que é inútil. Então ali, Esaú, ele foi trocado, a paternidade dele foi trocada para Belial. Belial era filha do pai dele. Mais uma falha ali. Isaac foi omisso, porque o pai de Esaú era Belial. Inútil. Ele não tinha compromisso, desdém. E no final da história de Isaac, o Isaac estava morrendo, mais velho, ele foi dar a bênção para os filhos, como normal é. E Jacó, como falei para vocês, ele era trapaceiro. Ele se fantasiou com a ajuda da mãe, se fantasiou de Esaú, botou uns pelos no corpo assim, uma pele de carneiro para se fantasiar, que Esaú era muito peludo. E foi lá em Jacó, pai dele, foi lá em Isaac, pai dele. E Isaac abençoou Jacó. E o que aconteceu com Jacó depois? Esaú ficou tão irado, que queria matar Jacó, o irmão dele. E olha, então a bênção que Isaac deu trouxe morte para Jacó. Por quê? Porque Jacó não tinha estatura ainda de ser abençoado. Ele não foi preparado para aquele momento. Passado o tempo, ele fugiu. Jacó fugiu. Passado o tempo, ele foi, criou, casou, teve seus filhos. E Deus falou assim, olha, parou. Volta para casa. Volta lá para sua terra. Nesse momento, Deus estava começando a falar assim, olha, começando a permitir Jacó entender assim, olha, a sua paternidade pode até ter falhado, mas agora eu vou assumir o seu papel de pai, seu papel de seu pai. Ele falou assim. Aí na volta,
Ele teve aquela luta com Deus, a luta famosa lá, que ele lutou a noite toda. E aí, de manhã, o que Deus fez com quem ele lutou? Feriu a coxa de Jacó. Jacó que estava acostumado a sempre lutar com as próprias forças, a ser o trapaceiro, a dar um jeitinho nas coisas. Ele perdeu as forças, porque agora ele mancava. Mas Deus deu um novo nascimento para ele. Ele trocou o nome de trapaceiro, de Jacó, aquele que pega no calcanhar, aquele que puxa o tapete, para Israel, aquele que governa com Deus. Deus assumiu a paternidade de Jacó ali naquele momento. Olha, até agora você pode ter tido uma paternidade falha, mas eu sou seu pai. Eu te dei um novo destino, eu te dei um novo nome, uma nova forma de pensar. E aí Jacó continuou voltando para casa. E a partir daí você vai perceber uma mudança. Jacó cuidou da casa dele, porque o irmão dele estava vindo ao encontro, né? Soube que o irmão dele estava vindo com 400 homens. Falou assim: meu irmão quer brigar comigo, né? E aí ele separou a casa dele, dividiu assim, porque se tiver algum problema, pelo menos protege os filhos, né? Proteção. E ele foi lá encontrar com o irmão dele. Naquele momento de encontro, Jacó se humilhou e houve uma reconciliação. Deus proveu isso. Deus restaurou isso. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mas se seu pai falhou, cara, se o seu pastor falhou, e ao invés de proteger você, ele te esmagou. Se seu líder espiritual, aquele que você tinha um exemplo, ao invés de te preparar, ele criou você dependente dele, não de Deus. Mano, há solução. Há solução. Porque o próprio Deus, ele quer ser o seu pai. Sabe como? Através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que todo aquele que crê no nome do Filho, Jesus Cristo, a esse foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Mano, Deus quer ser seu pai. Simples assim. Ele quer te proteger. Ele quer te preparar. Mas isso acontece, sabe por quê? Por meio de quem? Por Jesus Cristo, o seu irmão mais velho. Eu e Jesus temos o mesmo pai. E você pode ter o mesmo pai que Jesus tem. Basta você querer e crer no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos? Eu vou orar.